Toda noite, faça chuva ou faça sol, alguma coisa caminha pela nossa rua assobiando baixinho. Você só consegue ouvir se estiver na sala de estar ou na cozinha quando isso passa, e sempre começa exatamente às 3h03. O som começa fraco, vindo de algum lugar no começo da rua, perto da casa dos Carson. Nossa casa fica mais para o meio da rua. Então o assobio passa por nós antes de sumir na direção do cul-de-sac, aquele beco sem saída. Quando éramos mais novos, minha irmã e eu costumávamos nos esgueirar até a cozinha algumas noites para ouvir. Minha mãe e meu pai não gostavam disso e a gente levava um sermão pesado se nos pegassem lá, mas nunca era algo tão grave, porque sempre obedecíamos a uma única regra importante. Nunca tente olhar para quem está assobiando. Meu bairro é um lugar estranho. Moro aqui desde os 6 anos e adoro. As casas são pequenas, mas bem cuidadas, com quintais grandes e muitos lugares para explorar. Tem muitas crianças da minha idade aqui, fiz 13 anos em outubro. Crescemos juntos e sempre brincávamos de 4 quadrados no beco sem saída ou ficávamos indo de varanda em varanda no verão. Foi um bom lugar para crescer. Agora sou grande o suficiente para perceber isso. E só tem 2 coisas estranhas por aqui: o assobio da noite e a sorte absurda que todo mundo tem. O assobio nunca me incomodou muito. Como eu disse, nem dá para ouvir do meu quarto. Mas meus pais não gostam de falar sobre isso. Então parei de perguntar. Meu pai é um cara forte, alto e tranquilo. Ele tem um sotaque porque se mudou para os Estados Unidos quando era criança. A família dele, meus avós, são das ilhas. É assim que eles chamam de onde vieram. Meu pai só perde a calma quando o assunto é o assobiador. Quando falamos sobre isso, ele começa a falar mais rápido. Os olhos se movem inquietos e ele nos diz para não pensar muito nisso e sempre lembrar da única regra, a grande regra. Não tente olhar para fora quando o assobiador passar. Não que a gente pudesse olhar mesmo se quisesse. Todas as janelas da casa têm persianas grossas por dentro, feitas de um tecido pesado. Elas descem de cima e trancam embaixo da moldura da janela. Cada trava tem um pequeno cadeado, do tamanho daqueles de diário. Meu pai tranca todas as persianas todas as noites antes de irmos dormir e guarda a chave no quarto dele. Minha mãe, não sei o que ela pensa sobre o assobio. Já vi ela sentada na sala algumas vezes às 3h03, quando o som começa. Eu conseguia vê-la se abrisse a porta do meu quarto, só um pouquinho para espiar. Ela não faz isso sempre, pelo menos não que eu tenha notado, mas acho que 1 ou 2 vezes por mês ela senta no nosso sofá vermelho grande e fica escutando. O assobiador sempre faz a mesma melodia, todas as noites. Lembra que eu falei que tem 2 coisas estranhas por aqui? Além do assobiador da noite, todo mundo no meu bairro tem uma sorte absurda. É difícil explicar. E meu pai também não gosta que falemos muito disso, mas coisas boas simplesmente acontecem com as pessoas daqui o tempo todo. Normalmente são coisas pequenas, tipo ganhar um prêmio em um concurso de rádio, ser promovido do nada no trabalho ou encontrar pontas de flechas enterradas no quintal, daquelas autênticas, antigas. O clima aqui é sempre bom, não tem crime, e os jardins de todo mundo florescem mais do que o normal no outono. Minha mãe sempre disse morar aqui é ter 1 milhão de pequenas bênçãos. Mas o principal motivo de termos nos mudado para cá foi minha irmã, Nola. Ela nasceu muito doente, com um problema nos pulmões. Quando nasceu, nem pudemos levá-la para casa, só podíamos visitá-la no hospital. Ela era tão pequena. Lembro que mesmo perto dos outros bebês, parecia ainda menor. Ela precisou de uma máquina para respirar. Nós nos mudamos para essa casa para ficarmos mais perto do hospital. Assim que nos mudamos, Nola começou a melhorar. Os médicos não conseguiam entender. Diziam que era efeito do tratamento que estavam fazendo, mas dava para ver que estavam confusos. Só que meus pais sabiam. Eu sabia. A melhora da Nola era só mais uma das 1000 pequenas bênçãos que a gente ganhou por morar nesse bairro. É por isso que ficamos aqui, mesmo depois de descobrir que, para cada pequeno milagre que acontece todo dia, de vez em quando, algumas coisas ruins acontecem. Mas essas coisas só acontecem se você tentar ver quem está assobiando. Nosso bairro tem um comitê de boas-vindas. Sempre que alguém novo se muda para cá, eles aparecem com uma caçarola de macarrão, uma cesta de presentes e uma pasta marrom cheia de documentos. São bem simpáticos. Quando nos mudamos para cá,
7 anos atrás, 4 pessoas vieram nos receber. Conversaram fiado, me deram uns sneakers e revezaram no colo da Nola. Como era a primeira semana dela fora do hospital, foram extremamente cuidadosos. Depois, pediram para falar com meus pais em particular. Fui mandado para o meu quarto, mas ainda consegui ouvir quase tudo. O comitê contou para os meus pais como esse bairro era incrível, diferente de qualquer outro lugar. E então falaram sobre o assobio que acontecia toda noite, sempre às 3h03, terminando exatamente às 3h05. O grupo Nossos Novos Vizinhos avisou que o assobio era inofensivo, que nunca faria mal a ninguém, desde que não tentássemos olhar para quem estava assobiando. Eles enfatizaram muito essa parte, e eu encostei o ouvido na porta, tentando escutar melhor. Disseram que as pessoas que tentavam ver o assobiador tinham sua sorte mudada para pior. E às vezes, tragicamente, uma nuvem negra passava a persegui-las. Tudo que podia dar errado, dava. A pasta que o comitê trouxe tinha recortes de jornal sobre acidentes de carro, tragédias públicas e vidas arruinadas. Nem todo mundo morre, ouvi o líder do comitê dizer para o meu pai. Mas a vida sai deles. Mesmo que continuem vivos, nunca mais são os mesmos. Ficam vazios. Minha mãe dava para perceber que não estava levando a sério. Ficou perguntando se aquilo era algum tipo de pegadinha para assustar os novos vizinhos. Em um certo ponto, ela ficou irritada, acusou o comitê de querer nos amedrontar para nos fazer sair da casa. Até perguntou se eles estavam sendo racistas, já que meu pai vinha das ilhas. Mas ele a acalmou e disse que acreditava neles, que eles só estavam tentando nos ajudar. Explicou que cresceu ouvindo histórias assim de sua mãe e que sabia que existiam coisas estranhas por aí. Algumas eram boas, outras ruins, mas a maioria era apenas diferente. Depois que o comitê foi embora, meu pai saiu direto para a loja de ferragens. Comprou as persianas de lona, os trincos e os cadeados e instalou tudo em todas as janelas da casa depois do jantar. Na primeira noite na casa nova, saí do quarto às 3h da manhã e encontrei meu pai acordado na sala, segurando minha irmã bebê no colo. Ele levou o dedo à boca, mandando que eu ficasse em silêncio, mas bateu no sofá, indicando que eu sentasse ao lado dele. E esperamos. Exatamente às 3h03, ouvimos o assobio. Ele começou fraco, foi ficando mais alto e depois se afastou, exatamente como nossos vizinhos disseram. O assobio volta toda noite. Nunca olhamos e seguimos vivendo com nossas pequenas bênçãos diárias. Nola agora respira sozinha e se tornou uma menina forte e esperta. Meu pai até entrou para o comitê de boas-vindas. Não recebemos novos vizinhos com frequência, porque alguém iria querer sair daqui. Mas, quando isso acontece, meu pai e o comitê levam a caçarola de macarrão, a cesta de presentes e a pasta marrom. E eu sempre sei, pelo olhar do meu pai quando ele volta, se a família levou a história a sério, ou se logo teremos novos vizinhos de novo. Recentemente, uma nova família se mudou para a casa bem ao lado da nossa. A dona anterior, Senhora Madi, faleceu aos 105 anos, viveu uma vida longa e boa. Os novos vizinhos pareciam perfeitos para o bairro. Acreditaram no comitê. Seguiram o conselho do meu pai sobre as persianas trancadas, afinal, também tinham um filho pequeno. Seja lá o que tinha naquela pasta marrom, quaisquer provas estavam lá. Meu pai nunca nos deixou ver, mas deviam ser convincentes o bastante, porque a nova família não teve problemas no primeiro mês. Até que, uma noite, os vizinhos precisaram sair da cidade e deixaram o filho deles, Alden, conosco. Ele tinha 12 anos, um ano mais novo que eu na escola. Não éramos muito próximos antes daquela noite, mas assim que os pais dele foram embora, soube que seria um problema. Você sabe quem é que fica assobiando lá fora todas as noites? Alden perguntou assim que os adultos saíram da sala. Estávamos sentados na sala de TV, com um filme da Disney passando de fundo. Minha irmã e eu nos olhamos. A gente não fala sobre isso. Eu disse, acho que é aquele esquisitão da casa amarela na esquina. Alden continuou, o senhor Toles. Minha irmã perguntou, nem pensar, ele é super legal. Alden deu de ombros. Então deve ser um serial killer. Nola ficou tensa. A gente não fala sobre isso. Repeti. Vamos pro meu quarto jogar Nintendo. Passamos as próximas horas jogando videogame, comendo pipoca e vendo filmes.
Uma noite comum de pijama, mas dava para ver que Alden estava inquieto. Depois que meus pais os desejaram boa noite, trancaram as persianas e foram dormir. Alden levantou do puff e veio até onde Nola e eu estávamos sentados na minha cama. Vocês já tentaram olhar? Ele perguntou. Já está quase na hora. Como acontece na maioria dos pijamas, a gente fingiu que o horário de dormir não existia. Fiquei chocado ao ver que ele estava certo. Faltava pouco para as 3 horas da manhã. Suspirei. A gente não. Não posso nem tentar olhar, porque meu pai tranca as persianas toda noite e esconde a chave. Ele me cortou. O nosso também, disse Nola. Não, respondeu Alden. Não esconde, não. Você viu ele trancar, retruquei, mais ríspido do que pretendia. Alden sorriu. Seu pai tranca as persianas. Sim, mas não esconde a chave. Ele a deixa no chaveiro normal. E daí? Perguntei, já sabendo onde ele queria chegar. Porque eu já tinha percebido que, com o tempo, meu pai deixou de esconder a chave. Ele sabia que a gente levava a regra a sério. Então, depois que seu pai trancou tudo, mas antes de seus pais irem dormir, eu fui ao banheiro. E, no caminho, pode ser que eu tenha dado uma espiada no quarto deles, e pode ser que eu tenha visto o chaveiro de seu pai no criado mudo, e talvez eu tenha pegado a chave das persianas emprestada. Nola e eu ficamos olhando para ele, e seu sorriso só aumentava. Você está mentindo. Eu disse. Alden deu de ombros. Pode conferir se quiser. É só abrir a porta do quarto dos seus pais e olhar. O chaveiro dele está bem ali no criado mudo. Fiquem aqui, falei para os dois. Não se mexam. Corri até o quarto dos meus pais, mas hesitei diante da porta. Se Alden não estivesse mentindo, meu pai ficaria furioso. Mais do que furioso. A ideia me assustava. Mas o que me assustava ainda mais era a possibilidade de uma janela aberta com assobiador bem ali do lado de fora. Abri a porta só um pouquinho e tentei olhar, mas estava escuro demais para enxergar. Respirei fundo e entrei no quarto. 2 passos dentro da escuridão e congelei. O assobio começou. Ei! Pela primeira vez, ouvi o som claramente de dentro do quarto dos meus pais. Nunca tinha percebido, mas eles deviam escutar isso todas as noites desde que nos mudamos para cá. E nunca nos contaram. Eu não sei se conseguiria dormir ouvindo aquilo. Fiquei parado ali, ouvindo o assobio se aproximar, sem saber se acendia a luz ou chamava meu pai. Mas então, ouvi um barulho vindo da sala. Nola! Gritei, correndo para fora do quarto. Alden e Nola estavam perto da porta da frente, ao lado de uma janela. Alden não estava mentindo. Eu o vi tentando destravar uma das persianas. Ouvi um clique. Ele tinha mesmo a chave. Alden soltou uma risada rápida. Nola estava encolhida ao lado dele, assustada, mas talvez curiosa. O assobiou agora. Vinha bem da frente da nossa casa. Eu acho que fiz algum barulho. Gritei alguma coisa. Não lembro. O tempo parecia ter congelado, como se os ponteiros do relógio tivessem sido pregados no lugar. Mas, de repente, eu me movi. Nunca fui rápido, nunca fui atlético. Mas, de alguma forma, cobre a distância entre mim e Nola num instante. Meus olhos estavam fixos nela, mas ouvi Alden puxar a persiana para cima. Ouvi o estalo do tecido subindo. Ouvi o assobio bem ali, do outro lado da janela. Mas eu abracei Nola e girei nós dois, de modo que ela ficou de costas para a janela. Fechei os olhos com força. A persiana se abriu de uma vez. O assobio parou. Senti Nola tremendo nos meus braços. Não olha, tá. Sussurrei para ela. Não vira para trás. Nós estávamos de um jeito que ela ficava de frente para o corredor e eu, para a janela. Meus olhos ainda estavam fechados. Senti ela sentindo com a cabeça contra o meu ombro. Estendi o braço sem soltar Nola e tentei alcançar Alden. Meus dedos tocaram o braço dele. Ele tremia ainda mais do que Nola. Alden. Chamei. Silêncio. Passei a mão devagar, tateando a janela sem abrir os olhos. O vidro estava gelado, muito mais frio do que deveria estar naquela época do ano. Deslizei os dedos pela superfície, procurando o cordão da persiana. Quanto mais alto minha mão subia, mais quente o vidro ficava, e havia um zumbido estranho vibrando contra meus dedos.
Tentei não pensar no que poderia estar do outro lado. Finalmente, achei o cordão e puxei a persiana para baixo de uma vez. Abri os olhos. Na fraca luz que vinha da cozinha, vi Alden pálido, pequeno, encarando a janela agora fechada. Alden? Perguntei de novo. Ele se virou para mim e gritou. Tudo virou um borrão de movimentos. As luzes do corredor e da sala se acenderam. Ouvi os passos pesados dos meus pais no chão de madeira, mas eu não conseguia tirar os olhos de Alden. Ele estava pálido, mordeu o lábio com tanta força que um fio de sangue escorria pelo queixo. E ele tinha se molhado. O que aconteceu? Meu pai perguntou atrás de mim. Consegui desviar o olhar de Alden e me virar. Ele olhou. Nunca tinha visto meu pai com medo antes, mas naquela noite eu vi. Naquele instante, vi o pavor estampado no rosto dele, o medo de um pai. Só Alden. Ele articulou sem som. Eu assenti. Meu pai soltou um suspiro. Parecia tão aliviado que por um momento achei que ele iria sorrir. Mas então ele olhou para Alden e seu rosto mudou. Me perguntei se ele se sentia mal por estar aliviado que só Alden tinha olhado. Alguém bateu na porta. Todos congelaram. Alden gemeu baixinho. Não abre. Minha mãe disse. Ela estava na entrada do corredor. Sempre achei que ela fosse cética e só aceitava as manias do meu pai para agradá-lo. Mas naquela noite, todos acreditávamos. Os dois seguravam tacos de beisebol. Devem ter pegado no quarto. A batida veio de novo, mais forte dessa vez. Por favor, não abre, Alden sussurrou. Meu pai se aproximou dele e o abraçou forte. Não vamos, ele prometeu. Nada entra aqui hoje à noite. Dessa vez, as batidas foram tão fortes que a porta tremeu. Alden gritou de novo. Nola me agarrou com mais força. Minha mãe se ajoelhou ao nosso lado e nos envolveu nos braços. Liga para a polícia. Minha mãe sussurrou para meu pai. As batidas pararam na mesma hora. Meu pai nos olhou por cima do ombro. Você acha? Ele foi interrompido por uma batida frenética que aos poucos foi diminuindo até se tornar um toque leve e ritmado. Polícia. Uma voz disse do outro lado da porta. O som era exatamente como a voz da minha mãe. Como um papagaio repetindo as palavras dela. Polícia. Liga para a polícia. Tap, tap, tap. Polícia. Minha mãe nos apertou ainda mais. Polícia. 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 Por favor, para. Ouvi ela sussurrar. Acho que chamar a polícia não vai adiantar. Meu pai disse. Como vamos saber quando forem eles de verdade? As batidas voltaram mais fortes do que antes. A porta balançou. E então, silêncio. Por um longo momento, nada. Mas então, as batidas recomeçaram na porta dos fundos. Todos nos viramos juntos. Mas a batida voltou para a porta da frente. Depois para os fundos de novo. Frente, fundo, fundo, frente, pesadas. Depois suaves. Depois pesadas de novo. De repente, as batidas começaram em todas as janelas da casa. Depois nas paredes. Era como se morássemos dentro de um tambor, com dezenas de pessoas batendo ao mesmo tempo. Ou como se algo estivesse tentando nos arrancar da nossa carapaça. Lembro do que o comitê de boas-vindas disse aos meus pais quando nos mudamos. Nem todo mundo que olha para o assobiador morre, mas mesmo aqueles que sobrevivem, a luz dentro deles se apaga. E o resto da vida deles se torna uma sucessão de infortúnios. 1 milhão de pequenas tragédias. Acho que os pais do Alden também olharam. Talvez para tentar confortá-lo, caso não acreditassem. Ou para compartilhar o peso, caso acreditassem. Às vezes, fico observando Nola, tão feliz, tão jovem, tão viva. E me pergunto, se eu tivesse sido mais lento naquela noite, se ela tivesse olhado pela janela, será que eu também teria olhado para confortá-la, para dividir o fardo com ela? Fico feliz por não precisar descobrir. Ainda moramos na mesma casa, no mesmo bairro. Ainda ouvimos o assobiador passar toda noite. As bênçãos, a sorte, as coisas boas aqui são boas demais para simplesmente ir embora. Mas somos cuidadosos. Não recebemos mais amigos para dormir em casa. E meu pai esconde a chave das persianas muito, muito bem. Não que eu tenha ido procurar.
Tem coisas que simplesmente não vale a pena tentar enxergar. Se você estivesse no meu lugar naquela noite, você teria olhado. Algumas curiosidades custam caro demais. Alguns segredos é melhor nunca descobrir. E você, conseguiria resistir? Se gostou dessa história, compartilhe com um amigo. Mas cuidado, talvez alguém bata na sua porta às 3h03.